E aí, pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Nós estamos aqui, eu e meu mano PH. E aí, meu povo? Primeiro podcast aí do mês de mês de janeiro do ano 2024. Eu demoro para pegar um pouquinho aí da corrida aí do ano aí. Mas e aí, negão, como é que tá a vida? A vida tá mais desacelerada, graças a Deus. Esse final de ano deu pra dar uma tranquilizada. Chega de confraternização. Chega de confraternização, de conferência, de tudo enquanto. Vai ter conferência. Esse ano vai ter conferência, meu amigo. Só o que tem é evento pra nós, a igreja. Mas isso é bom. Mas enfim, gente, estamos aqui com mais um episódio aqui do nosso podcast. E a gente vai continuar nossa jornada aqui falando sobre criatividade, leitura, algumas coisas aqui desse ano, né? Que a gente tem para executar, para pensar, para sonhar, para projetar, realizar, que é importante também, né? E aí eu tava falando com o Pedro hoje, para a gente falar um pouquinho sobre essa coisa do início, né? Da jornada, né? A gente falou muito aqui sobre como a gente começou, como a gente iniciou. A gente falou também sobre como você também pode iniciar, né? Mas início de ano, as pessoas vão colocar suas metas, vão colocar seus planos, seus sonhos. E aí você tem aqui, meu amigo, um criativo, um pastor criativo. Então, nada melhor do que o pastor Pedro Henrique falar para você que está aí com esse peso, com um monte de ideia na cabeça, com um monte de vontade de fazer um monte de coisa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o que você manja aí pra galera? O que você manda pro pessoal que tá nessa pilha aí de início de ano, de fazer e acontecer, de projetar, de tudo? Também tô nessa pilha aí. Mas assim, hoje eu tava meditando, porque assim, até ontem, né, dia 1º eu até falei com minha esposa, com a Bruna, cara, eu não tô com expectativa de nada ainda, ó. Mas hoje eu comecei a refletir, né? E assim, uma das coisas que mais muitas vezes a gente se sabota é a falta de planejamento, né? Uhum. Então, assim, hoje eu entendi que se a gente não planejar, não tem como alcançar. Uhum. E o cara tem que ser específico e objetivo nas metas. Imagina só, esse ano eu quero ler mais. Mas ler mais não tá sendo nada definido e objetivo. Agora, esse ano eu preciso ler 30 minutos por dia. Vou ler 10 livros, vou ler um livro por mês. Aí você está estabelecendo uma meta específica. Não só quero fazer mais isso. Não, seja específico. E outra coisa, né? Estabelecer metas que a gente é capaz de alcançar. De alcançar. Eu acho que um dos maiores erros da galera é colocar metas que elas não é possível assim, sabe? É tipo, as pessoas falam muito assim, você tem que sonhar. Cara, mas você tem que sonhar coisas que são sonhos possíveis, claro, né? Tipo assim, o cara nunca leu um livro. Não, esse ano eu vou ler 30 livros. É tolice isso. Ou então, não, vou ler 30 livros e aí pega só os calhamaços, assim, né? Aí não tem como, tem né? livro que você tem que ler livro para chegar em outro livro. Exatamente. Né? Eu sempre indico para você que está buscando ter uma vida de leitura e começar com as coisas que são... que você gosta, assim, de saber, né? Por exemplo, eu, cara, se tu deixar, eu leio todos os livros sobre esse universo que é criativo, que é da igreja, que é mídia, que é comunicação, entendeu? E eu digo sempre pra galera começar pelas coisas que eles gostam, porque se torna uma leitura prazerosa, né? Não sei se tu concorda comigo. Eu, quando comecei ao universo da leitura, cara, eu já fui pelos clássicos da literatura, né? Eu li Dom Casmurro, eu li também... Memórias Póstumas de Brás Cuba, né? E aí eu fui para as outras leituras também, né? Eu lembro até hoje, cara, o primeiro livro cristão que eu li foi O Jesus que Eu Pensava Conhecer, do Philip Yancey. Tu lembra qual foi o primeiro livro que tu leu? Não lembro nada. Mas depois eu fui engajando em outras coisas. Tem livros que para mim eu tô sempre relendo, que é o caso do O Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. O Brennan Manning é um autor assim, que eu tenho um certo carinho assim, pelo Fiquei sabendo que ele é muito criticado, né? Ele é bastante criticado porque ele fala da graça de Deus e a galera julga graça barata, né? Uhum. Ele até disse que aceitava essa alcunha, sei lá, a galera colocou meio pejorativo, mas ele disse que aceitava essa questão aí. Enfim, eu fiz um parêntese aí, mas só para dizer que para você que comece pelas coisas que você gosta de ler, coloque essas metas aí. Uma coisa também que eu falo bastante é, você pegou um livro, vai lá no final dele, vê quantas páginas ele tem, divide essas páginas pelo número de dia do mês e tal, porque você tem
muriçoca aqui, enfim. Divide essas páginas aí pelo dia do mês aí e você vai ver quantas páginas vai ser necessário para você ler, né? Mas além disso, além das leituras, né? Por exemplo, eu fiquei brincando esses dias no Instagram, a questão da galera falar que, por exemplo, eu li 26 livros, mas o pastor Rodson leu 63, uma parada assim. Cara? Uma pilha de livro lá que ele colocou. Aí eu fiquei me sentindo Zé. Eu já tava quase idolatrando o Valber, que leu 26 livros, aí veio outro que leu 60. Aí eu falei, caramba, bicho. Enfim, mas eu quero dizer pra você que isso não é uma competição, sabe? De quem lê mais. Cara, se você leu 5 livros durante o ano... Inclusive, é importante a gente tocar nesse assunto, porque, tipo assim, às vezes, e eu acho que todos nós já passamos por isso, né? Hoje eu já tô na fase de sair da vaidade da leitura. Tipo assim, ler pra mostrar que leu, pra dizer que leu. Então chega um momento que não é tanta a quantidade que vai importar, mas é a qualidade. Claro, quanto mais você lê, melhor. Mas, exemplo, o meu planejamento para esse ano é tentar reduzir a quantidade e fazer uma leitura mais... Direcionada, devagar. E outra coisa, esse ano eu pretendo mais escrever. Escrever, né? Escrever, assim, pensar, meditar e passar para o papel, né? Porque a gente sabe que hoje tudo é digital, mas a gente vai acompanhando algumas coisas na neurociência, a gente vê que a escrita ainda sempre vai ser uma forma de ativar áreas do cérebro que serão importantes para a nossa criatividade e para o nosso desenvolvimento. Uma das coisas que eu gosto de fazer também é leituras direcionadas, né? Tipo assim, eu quero ler coisas sobre pregação. Sim, então eu separo exatamente. a nata da nata, os melhores dos melhores. Faz toda uma curadoria ali. Exatamente. Eu aprendi isso com o pastor Ricardo. Ele diz, cara, quando tem um assunto, eu vou lá, pego aquele assunto, vou dar uma olhada quem escreveu sobre aquele assunto, pego alguns... Eu acho que para nós às vezes ainda é complicado, porque tipo assim... A gente tem que se desdobrar em vários ambientes, né? Então, tipo assim, eu sou professor, aí o cara é pastor, aí o cara é artista. Então, assim, a demanda é grande, né? Então, assim, acaba que tem que ler um pouco de cada coisa para poder... Aí é líder de casais, líder de jovem. Então, você tem que ler um pouco de cada coisa para poder... A gente entrou nessa questão da leitura. Esse foi aliás, o ano de 2023 foi o ano que eu li mais coisas que eu não estava dentro dos meus planejamentos, assim, entendeu? Li muita coisa de empreendedorismo, a gente fala que não tem a ver, mas tem a ver também, né? Tem a ver, com certeza. De empreendedorismo, de neurociência. Cara, um dos melhores livros que eu li o ano passado foi de neurociência, saca? Eu li aquele livro também, Como o Cérebro Cria, que também tem a ver com neurociência, que foi uma das melhores leituras que eu fiz ali no finalzinho do ano. Tem até, parece que só te cortando rapidinho, mas parece que tem um documentário na Netflix com esse tema, né? O documentário é baseado no livro, né? É bem interessante, acho que você pode encontrar aí na Netflix, dá uma olhada lá, é muito bom. E assim, a galera coloca esse peso no início do ano, acaba não cumprindo e acaba se frustrando, né? Não só em relação à leitura, mas também com relação a ter uma vida mais saudável, academia, essas coisas aí. O que tu tem a dizer aí como pastor, como um cara que cuida de jovens aí? Cara, é basicamente o que eu falei no início. Tipo assim, você tem que entender seus limites e seu potencial, né? Então, assim, eu tenho que entender que... Uma vez eu vi uma frase que diz assim: não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de alguém. Né? Então, tipo assim, o Valber leu 26 livros, eu li em média esse ano acho que quase 14 livros, por aí. Né? Teve meses que eu li 4 livros num mês, mas teve outros que levou um mês e pouco. Então, assim, eu não posso ficar nessa neura de, mas ele fez isso. Não, eu tenho que entender qual é a minha vida, que vida eu quero viver, e baseado na vida que eu quero viver, esse ano eu estabeleço metas que vão me fazer chegar onde eu quero chegar. E isso é interessante porque, por exemplo, uma coisa que eu estava pensando, né? Falei, cara, uma das coisas que eu quero parar de fazer em 2024 é parar de ingerir açúcar, assim, entendeu? Não como eu vinha fazendo, né? Comer muito açúcar, ingerir muito açúcar, tomar café muito doce e cortando ali o açúcar aos poucos, porque, cara, açúcar não faz bem pra ninguém, entendeu? Ainda mais eu que tenho uma família que já tem a questão da diabetes, né? E tal, entendeu? É bem complicado, entendeu? Mas, assim, coloque metas que sejam alcançáveis, que eu tenho certeza que você vai ter bons resultados. Dentro do contexto, né? De cada um, né? Dentro do contexto, dentro da sua realidade também, né? É muito importante. E uma das coisas também que eu estava falando, Pedro, sobre essa coisa de início do ano, é sobre iniciar projetos, né?
A galera às vezes pergunta como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu posso caminhar nisso. Eu acho que o mais importante de você parar, pensar no seu projeto é você iniciar o seu projeto, né? Seja um ministério, um evangelismo, né? É uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, cara, inicia, depois você vai vendo como é que vai ser, né? Eu até estava vendo uma pessoa falando esses dias no Instagram sobre começar. Às vezes você quer começar um podcast, um projeto novo, mas você não dá início, não dá start, né? E ver como é que as coisas andam. Eu não sei se tu já teve essa experiência, mas eu já tive a experiência de iniciar uma coisa e ir melhorando aquilo no decorrer do tempo, né? Foi essa parada, aconteceu comigo na época que eu montei o estúdio, né? Tipo assim, tava no meu coração, eu queria, cara, eu meti as caras, sem nada, sem nada. Claro que não tô dizendo que a gente sempre vai fazer isso, né? É importante ter um planejamento e tal, mas eu tinha ali o mínimo que daria para me fazer aquilo. Eu fui lá e comecei a abrir, aluguei um espaço sem mesa, sem cadeira, sem nada. Depois fui montando ali pequenos espaços, pequenas coisas, na verdade, e foi fluindo, foi sendo melhorado. Mas eu tive que começar. Se eu não tivesse começado, eu não tinha vivido essa experiência, né? Ainda fiquei ali em média, acho que uns 2, quase 3 anos com o estúdio. E tipo assim, foi satisfatório pra mim, né? Eu vivi o que eu queria viver e entendi que também era o momento de parar, porque eu já tava me movendo para outra coisa. E assim, uma das coisas que eu sempre falo é que às vezes você tem um ideal de um projeto, uma ideia de um projeto, e você fica muito para você, né? Não compartilha com os outros. É importante também compartilhar com as outras pessoas para que você arrume parceiros ali, sim, né? Para iniciar o projeto. Eu lembro quando tu me falou do estúdio, cara, eu vibrei muito. Falei, cara, vai ser da hora, porque tu vai ter um espaço para ti treinar algumas coisas, praticar algumas coisas, também vai ter um espaço de fuga, né? Às vezes para você ir para lá, né? Fala um pouco dessa experiência aí. Cara, o estúdio ali foi um tempo muito bom, assim. No futuro eu pretendo ter, talvez na minha casa, né? Um lugar assim. Mas foi uma fase assim que foi o meu... Era a minha caverna ali, sei lá. Então, assim, é importante isso que tu tá falando, de compartilhar, porque o fato de eu ter compartilhado com algumas pessoas foi o que ajudou esse projeto a sair do papel. Então, muita coisa, tipo, não tinha mesa, o cara me deu a mesa. Não tinha isso, cara, não, eu te dou a tinta. Teve amigo que me deu tinta para pintar o estúdio. Então, assim, foi um pouco de cada... As pessoas foram ajudando. Mas o estúdio foi um tempo assim, cara, assim, um presente de Deus para mim, né? E pra Bruna, claro que sempre tava ali junto, apoiando. E eu queria ter um espaço para mim criar, para me ler, para me produzir minhas telas e criações, e consegui, aluguei um espaço lá na cara e na coragem. Tu acha que às vezes a gente fala muito assim sobre, a gente falou várias vezes aqui nesse podcast sobre isso, né, sobre ter um espaço para isso. Até onde isso é importante na vida do criativo, assim, cara, se retirar, ter o espaço para ele mesmo. Inclusive aqui neste livro, a Julia Cameron, ela fala sobre o laboratório criativo, né? Só que ela fala mais na questão interna. Mas todo criativo, ele precisa de um ambiente dele, né? Talvez você não vai ter um escritório aí top, mas você precisa ter um tempo e um lugar seu, dentro das suas condições, obviamente. Então, por muito tempo, o meu lugar era só uma mesa e aqui já era minha cama, mas era o que eu tinha. Mas eu tinha que estar naquele ambiente ali. É como se fosse assim... E aqui no livro ela vai falar que a nossa questão com a criatividade é uma questão até espiritual, né? Religiosa. É isso. Então, assim, você precisa de um ritual, você precisa de uma rotina que, tipo assim, cara, essa é a minha mesa e quando eu sento aqui é para produzir, é para pensar, é para criar. Então, assim, eu vivi isso no estúdio, né? Era um ambiente que muitas vezes eu ia pra lá sozinho, muitas vezes era uma fuga. Às vezes eu ia pra lá e só ficava escutando música, pensando, lendo. Às vezes eu não fazia nada. E a mulher pra entender isso? As nossas mulheres pra entender isso? Assim, a Bruna, ela me apoiou muito, né? Mas eu lembro de uma frase que tu falou uma vez, né? Tipo assim, cara... O nosso sonho nunca vai ser o sonho da nossa mulher. Por mais que fala, eu te falei seu isso, sonho é o meu sonho. Não é, cara, não é. Eu te falei entendeu? isso, Não bicho. é. Mas, assim,
graças a Deus, nossas mulheres nos apoiam dentro na medida do possível, né? A Bruna me apoiou demais, assim, abriu mão de muita coisa pra gente estar comprando ali e ver eu montar o estúdio. Enfim, o estúdio foi... E eu lembro que o estúdio também deu fruto, né? Porque teve muita... A partir do momento que tu começou a divulgar, falar sobre o estúdio, teve muita gente que foi até você para produzir algumas coisas, né? Sim, inclusive eu consegui, tipo assim, ó... Eu peguei teve uns projetos massa ali. Foi, eu peguei uma grana, eu fiz o quê? Cara, eu vou alugar um espaço e você... 2 meses tá garantido. E foi só isso. Sem mesa, sem cadeira, sem nada. E aí fui pegando uma grana ali, que ainda tava no trabalho, né? Paralelo. E aí... Foi depois o próprio estúdio começou a se manter, né? Fui fazendo algumas produções ali, o pessoal começou a conhecer algumas produções, querer, e isso foi mantendo, até o ponto que depois eu percebi que já era hora de parar com esse empreendimento, porque eu também queria me mover em outra situação, que era dentro da sala de aula, né? É interessante, porque assim, às vezes a gente faz muita coisa, mas é pequenas coisas que não é só coisas, né? As pessoas podem pensar assim, é só mais um projeto, é só mais alguma coisa, mas são coisas que têm um prazer para nós que estamos executando, né? Eu acho que também você pode pegar isso como uma lição, aí você que está escutando, você que está vendo aí, né? Cara, faz aquilo que te dá um prazer, certo? A gente tem várias formas da gente estar falando isso aqui, mas eu falo o prazer mesmo de estar executando aquilo, né? Se de repente você tem uma ideia de eu estava pensando muito isso hoje, né? A galera quer fotografar, mas ela tem ideias de tipo de fotografia ou tipos de ensaio, mas ela não pega a câmera e vai lá fazer, entendeu? Acredite, eu também passo por isso às vezes, quero fazer uma coisa, mas não dou o start, não fico ali até encontrar um Pedro Henrique dizendo, puxa, bora lá, ou encontrar um Denis, ou encontrar mesmo a Kelly para dizer, vamos lá, vamos fazer, vamos ver o que vai dar, entendeu? Mas eu quero que você pegue isso como um aprendizado, entendeu? Cara, se você teve uma ideia de um ensaio, de um vídeo, bota em prática. Não deu certo daquele jeito, não foi do jeito que você pensou, que você talvez idealizou, mas pelo menos você serve como teste, entendeu? Serve como laboratório para você poder encontrar outro... Acho que muitas vezes também o que impede a gente de começar é a comparação, né? Porque tipo assim, mas o cara ali tá fazendo e já tem um material bem maior, uma câmera. Inclusive, que hoje era até pra gente falar desse livro, né? Mas ela fala que... Me deu um start, né? Tipo assim, sobre bloqueio criativo. Às vezes a gente pensa que o bloqueio criativo é só não ter boas ideias. Ela fala assim, a partir do momento que você tem uma inveja de um artista, ou que você acha que ele está fazendo isso e você não está fazendo nada, você está bloqueado, né? Então, assim, se a gente ficar se comparando, a gente vai paralisar e não vai fazer nada. Interessante, eu não cheguei nessa parte ainda. Gente, isso aqui é o seguinte... Eu e o Pedro, falei, Pedro, vamos ler um livro juntos, nós dois, pra gente depois conversar no podcast, depois no WhatsApp. Aí o Pedro disse, vamos. Eu falei, vamos ler esse aqui, porque eu tenho uma versão digital e tenho a versão física do livro aqui. Aí eu digo, não, tu lê a física e eu leio a digital. Aí a gente tá lendo junto aí, o Pedro já tá mais avançado do que eu. Mas uma coisa que eu achei interessante, ela falando sobre essa questão de bloqueio e tu frisando aí a respeito da inveja, eu quero confessar a minha inveja. Eu sempre falei isso pra Kelly, né? Eu tenho inveja muito da fadinha do skate, cara, aqui de Imperatriz. Por quê? Raíssa. A Raíssa, entendeu? Por que acontece, cara? A Raíssa, ela tá vivendo tudo aquilo que talvez eu gostaria de ter vivido. Talvez não, eu gostaria de ter vivido, de ter, sabe... praticado mais o skate, exercido mais o skate, também de ter andado em outros lugares por causa do skate, né? Então, assim, eu tenho inveja da fadinha do skate, da Raíssa Leal, entendeu? E, assim, quando ela estava começando ali no início, né, eu e a Kelly ainda trocamos ideia com elas e tal, ainda pudemos fazer algumas coisas ali juntos, mas eu estou confessando aqui publicamente a minha inveja, o meu pecado. Eu não cheguei nessa parte ainda da questão aí da inveja e tal, mas é uma coisa para a gente refletir e para a gente ter até como um aprendizado, né? Eu vi a Júlia falando aí sobre uma coisa bem interessante, cara, sobre a questão da criatividade como uma coisa bem espiritual, né? A gente fala bastante disso, mas não da forma como ela fala no livro, né? Bem no início ali ela começa a falar, inclusive eu achei até como
No princípio, eu achei que ela iria levar por um lado cristão, Eu assim. também, né? depois já ficou Falei, meio... cara, será que essa mulher é crente e tal? Porque Depois eu ficou não... meio relativista ali, sincretismo. Aí depois eu fiquei pensando, será que ela é cristã e tal, entendeu? Não conheço muito a autora, também não fui muito Eu também pesquisar assim, mas eu percebi que ela quis levar um pouquinho pro lado Eu acho que ela tava querendo né? focar em uma referência, né? Tem um momento lá que ela fala, se você não acredita em Deus, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas ela enfatizou a importância da criatividade sair de uma fonte, né? Vamos falar um pouco sobre o livro aí, cara. Tu já tinha ficado sabendo desse livro aí, não já? Cara, eu só tinha visto ele, acho que a Kelly já leu, né? Postou, isso. algumas pessoas já tinham visto ele na tua estante, mas nunca tinha visto, não. Interessante demais. Pois é, esse livro, cara, eu já vi muita gente falando dele. Tava aqui na minha estante e, assim, eu nunca tinha parado pra folhear ele. A Kelly já pegou e tal, mas eu não tinha olhado. Mas eu vi muita gente falando a respeito dele. Eu acho que uma pessoa que falou bastante dele no Instagram foi a... Meu Deus, fugiu o nome da mulher agora aqui. Enfim, aquela moça que fez a música lá, as músicas românticas que todo mundo postava no Instagram, esqueci o nome dela. Marcela Thaís? Não, a outra. A outra, eu sei qual é. Tô puxando a cabeça agora. Sei, mas não sei, mas não Meu sei. Deus, Lorena Chaves. Lorena Chaves. A Lorena Chaves que postou lá, a irmã dela também. E aí eu falei, não, eu tenho esse livro aí, depois eu vou ler ele. E aí eu vou tirar esse ano para ler algumas coisas bem pontuais, assim, bem específicas. E assim, o que tu tá achando da leitura aí até agora? Tô achando bem interessante, né? Como tu falou, a gente fala muito sobre essa questão da criatividade e a espiritualidade andarem juntas. E hoje até me veio um questionamento, né? Porque ela falou assim, a criatividade é uma experiência espiritual. Uhum. Então eu cheguei eu anotei isso no Kindle, que eu falei, não, cara, eu vou falar isso aqui com o Pedro depois, entendeu? Então eu cheguei à conclusão de que um bloqueio criativo também é um bloqueio na nossa espiritualidade, então. Pois é, cara. O André Fernandes, eu vou até procurar aqui, vai. Continua falando do livro aí, que eu vou procurar bem que é uma frase do André Fernandes. Tipo assim, se a criatividade, né, ela é uma experiência espiritual, e se eu tenho um bloqueio na minha criatividade, então há um bloqueio na minha espiritualidade. Talvez na forma como eu tenho me relacionado, no nosso caso, com Deus, né? Que eu acredito que diretamente... Isso é interessante porque, tipo assim, quando você vê Adão tendo a sua espiritualidade fluindo, né? Ele começa a criar coisas boas e coisas no sentido que Deus orientou. Quando o homem tem um bloqueio na sua espiritualidade, o que acontece? O homem começa a criar um monte de doideira, né? E aí tem a necessidade de criar armas, ele cria drogas, ele cria coisas que vão alimentar o seu prazer. Então, cara, eu acho que o conteúdo moral que é produzido através de nossas criações revela também que tipo de experiência espiritual nós estamos tendo. Pois é, quando eu vi ela falando sobre isso, eu estou procurando aqui a frase do André Fernandes, que eu acho que eu até postei ela um tempo atrás, porque justamente, cara, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, cara, eu já falei sobre isso no Instagram, eu já vi o André Fernandes falando sobre isso no Instagram, mas é interessante ter uma... Aqui, achei. O André Fernandes fala assim, se nos falta criatividade, nos falta espiritualidade, né? Tudo a ver com o que ela fala aí, né? E aí, assim, eu fiquei pensando, eu falei, cara, como é que deve ser para as pessoas que não têm nenhum tipo de contato com a espiritualidade? Aí eu acho que é impossível, Valber. Tu acha que é impossível? Eu acho que é impossível alguém não ter um contato. Eu acho que o homem, né, como a gente chama de homos litúrgicos, né? O homem, ele é por essência religioso. Ele tem alguma referência espiritual. Ah, mas eu sou ateu, não acredito. Você é um religioso. Não tem Pois como. Eu fiquei pensando nisso porque, assim, a gente sabe que no meio artístico tem bastante gente que não crê em nada, ou crê em muita coisa, né? Não crê, talvez, no Deus que a gente crê, né? Em Jesus Cristo e tal, crê em karma, em várias outras paradas aí. Mas achei interessante ela pontuar essa questão da criatividade estar intrínseca com a espiritualidade, né? Porque a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, sobre o tanto que a nossa criatividade está junto com a nossa espiritualidade, né? E essa frase do André Fernandes, ela faz muito sentido, já repeti várias vezes ela aí. Por quê? Porque às vezes, se a gente não está sendo criativo, a gente tem que ir não tem que ficar tentando, sei lá,
tampar o sol com a peneira, vamos dizer assim. Cara, tem que ir logo no que está acontecendo. Sim. Como é que está a sua vida com Deus, né? Não tá com bloqueio, cara, como é que tá a sua vida com Deus? O que aconteceu? Não estou dizendo, gente, que é tudo, sabe? Mas algumas vezes você tem que ir logo no cerne da questão, entendeu? Claro, com certeza. Pois é, eu acho que todo ser humano ele vai ter uma experiência espiritual, seja com ele mesmo, seja com alguma coisa. Às vezes a pessoa, o Deus dela é ela mesma. Mas ainda assim, há uma adoração ali, há uma referência espiritual, não tem como. É interessante. E assim, cara, eu confesso que está sendo uma leitura bem prazerosa ler esse livro aí, porque eu nunca tinha pensado algumas coisas da forma como ela tem colocado ali, entendeu? Eu tô na introdução ali, ela tá falando... Chegou na entendeu? parte que ela fala de abstinência criativa. Não, vai fala aí. Não. Nunca nem tinha ouvido falar disso. Abstinência. Cara, abstinência criativa, né? Muitas vezes a gente se abstém, a gente abre mão, né? A gente deixa a criatividade por vários fatores, a gente se perde nisso e eu já passei por isso. Na verdade, eu acho que eu tô passando um pouco por isso. Essa questão, às vezes, de deixar algumas coisas ali que me mantém criativo. Enfim, por várias coisas. Todo artista, todo criativo, ele vai ter suas crises internas, né? Uhum. E isso pode ser tanto um combustível para você fazer criações diferenciadas ou a coisa que vai te paralisar, te estagnar. É um conflito que a gente tem que lidar, né? E assim, não adianta, a gente tem que lidar com isso, vai ter que lidar, né? E buscar soluções. Eu até falei, cara, o ano passado, na conferência criativa, nas nossas reuniões de liderança, da importância da gente ter uma psicóloga na conferência. No meio do nosso bate-papo, do nosso debate, porque hoje em dia eu acho que o que pega para nós criativos é essa coisa da saúde mental, né? Que a gente fala bastante, se fala bastante na internet, porém, eu acho que eu nunca vi ninguém falando, aliás, vi uma conferência gringa, uma psicóloga falando sobre isso, né? Sobre como a gente tem que começar a pensar a criatividade e a nossa saúde mental junto, né? Principalmente nesse tempo depois aí de pandemia, etc e tal. Enfim, nós já estamos com quantos minutos aí, José? 27 minutos. Estamos com 27 minutos e a ideia aqui é ser 30 minutos para não encher o saco. O papo tava bom, mas a gente vai ter que encerrar aqui. Mas eu queria fazer uma consideração aqui que eu acho que é interessante. Eu lendo a Júlia falar sobre dessa relação espiritualidade e criatividade, cara, eu lembrei de porque algumas vezes eu lembrei do porquê de que algumas vezes algumas expressões criativas elas mexem tanto com a gente, né? Eu acho que é o espiritual ali, né? A gente falou das coisas que a galera produz, tanto para o bem como para o mal, mas eu acho que tem a ver com isso, né? Eu acredito nisso. Eu acredito que a espiritualidade e a criatividade, ela, cara, vai te pegar. Uma expressão criativa feita dessa forma, ela vai te pegar, ela vai na tua alma, né? Esses dias eu falei que o tanto que a música blues, ela vai na alma, entendeu? Ela vai lá dentro, ela toca lá, entendeu? Eu vou depois chamar uma galera que escreve música e faz músicas aqui pra gente falar um pouco sobre isso, que eu acho que é interessante. Mas eu só queria fazer essa consideração pra gente encerrar. Quer falar mais sobre o livro aí, Negão? Não, eu acho que só pra pegar esse teu gancho aí, a espiritualidade, ela tem uma característica que é nos fazer transcender, né? O material, enfim, ir além. E eu acho que todo criativo, em alguma medida, ele quer isso. Ele quer fazer algo que seja perpétuo, que não vai acabar com a próxima trend, mas que ele vai ali ser um legado, que ele vai impactar pessoas, que ele vai transcender o tempo, né? Então, eu acho que por isso tem essa relação aí. É bem interessante. Enfim, galera, nós estamos lendo esse livro aqui, O Caminho do Artista. O Caminho do Artista, Julia Cameron. A Bíblia da Criatividade, né? A Bíblia da Criatividade. Isso é interessante, entendeu? Isso é muito interessante. Se você quer ler junto com a gente, comenta aí, deixa aí seu comentário, procura a gente, vamos ler junto, vamos conversar junto. Pode até mandar algumas observações, a gente cita aqui, né? É interessante. E eu queria pedir para você que está vendo isso no YouTube, cara, curte aí, compartilha com os amigos, deixe seu comentário. Se inscreva, deixe seu comentário aí sobre tudo que a gente falou. E se você está ouvindo aí no Spotify, não esqueça de avaliar. É isso, hoje a gente está com o nosso amigo
José Jorge cuidando aqui da fotografia. Tamo junto, é nóis. Valeu, negão. Valeu, tamo junto. Até o próximo. Massa. Passa que nem a vez. Por isso que os caras gravam podcast de 5 horas, né? Passa que nem a vez. Bicho, o último que eu vi agora, tu não vai acreditar.